2535 e 999 35 58 88, com estacionamento próprio, na Avenida 28 de Março, 513, Terra Mar Tuf. 8h02, 8h03, virando agora. Voltamos no Folha no Ar, primeira edição, hoje com os nossos convidados, o Eduardo Bulhões e o João Siqueira, falando de um assunto que é importantíssimo, tem muito a ver com toda a comunidade. Arnaldo cita aqui, principalmente a comunidade de São João da Barra, muitos pescadores, uma colônia de pescadores e vamos ver se a gente vai encontrando aos poucos uma solução. Mágica não existe, né, Eduardo ou João? Mágica não se consegue, não existe mágica, mas Arnaldo colocou um assunto extremamente importante, que é exatamente os projetos de prevenção ou para minimizar o problema. Na verdade, tem essa questão também, Marco, que eu coloquei primeiro, só registrar que pela live hoje no Facebook, São João da Barra está liderando a audiência. Toda hora que eu entro aqui, né, tem a variação na hora do intervalo, mas muita gente de Atafona, de São João, acompanhando. Pessoal que já conhece a gente já há um bom tempo e sempre vem acompanhando, mas hoje o assunto é extremamente importante para lá e para Campos também, porque Campos a maior parte dos veranistas, né, que construiu a história de Atafona, a maior parte é daqui de Campos. E o que eu estava colocando, professor Eduardo, é com relação a esse fechamento da foz. Isso é uma forma de proteger a praia ou isso acaba por prejudicar o processo de erosão costeira? Olha, o alongamento desse pontal de Atafona, né, que acabou se conectando à Ilha da Convivência e fechando a foz do Rio Paraíba do Sul, esse canal em Atafona, ele, na verdade, ele demonstra que existe um volume maior de areias ali, né? Essas areias são as areias que compõem a praia e com esse fechamento você tem um volume maior de areia. Eu sempre defendo, e não sou só eu, né, toda a expertise nessa área entende que as praias e as barreiras arenosas, como esse pontal, elas são linhas de defesa natural do litoral. De defesa em frente a quê, Eduardo? De defesa frente à ação do mar, à ação das ondas que destrói e promove erosão. Então, no nosso entendimento, quanto mais areia eu tenho adicionada à costa, mesmo que isso gere transtornos para a comunidade pesqueira, sobretudo para a comunidade pesqueira que agora está com redução no acesso ao mar, mas esse assoreamento, né, o crescimento desse pontal arenoso, esse volume de areia, ele protege o ambiente costeiro frente à ação e impacto negativo das ondas promovendo erosão. Então, de alguma forma, existe um impacto positivo do fechamento da foz, que é então aumentar o volume de areias e, com isso, a proteção do litoral. Tem uma pergunta aqui do Renato Carvalho de Oliveira, eu vou trazer para o João aqui para a gente começar esse debate. O Renato pergunta, não poderia ser construída uma barragem na foz ou perto dela simplesmente para regular o volume do Paraíba a montante? Poderíamos considerar um desperdício, deixar toda essa água doce que vai para o mar? Precisa regular bem perto da foz? Você falou no bloco anterior na questão de reservatórios, até mesmo para a questão de quando não chove, mas seria bem perto da foz? Como que seria no seu ponto de vista? Do ponto de vista dos comitês, nós temos várias ações a serem implementadas. Como eu falei, o plano de bacias vai ser a nossa bíblia, com certeza. E nós aqui de Campos, eu e outros diretores do comitê que vão sistematicamente a Resende defender essa nossa região. Não estou fazendo política não, gente. Estou falando que o trabalho do comitê é esse, tá? Por favor, entendam bem claro as nossas posições. É a nossa obrigação fazer isso. Então, lá a gente vai e coloca essas questões que você está falando. São 3 segmentos que a gente pode atacar para minimizar esses problemas. Um é você preservar as áreas de recarga, nascentes, etc., para você, vamos dizer assim, produzir água, voltar as nascentes a aflorarem água com volume suficiente para refazer o rio. O rio, a calha do rio, não é, vamos dizer assim, a água não vem da calha, ela vem dos afluentes. Então os afluentes precisam ser recuperados, por isso os reservatórios. Então o segundo, mas isso é a médio e longo prazo. O reservatório seria uma coisa mais efetiva, vamos dizer assim, mais rápida de ser feita, relativamente rápida.
Os campistas defendem muito essa barreira próxima à foz para guardar a água, não deixar que ela vá para o mar. Mas a saída de água para o mar é uma coisa natural que tem que ser preservada. O rio tem que fluir para o mar para fazer o ciclo completo. E também essa barreira, essa barragem, que seria realmente uma elevação de nível próximo à foz, seria desejável, porque nós de São Fidélis aqui estamos uma planície, como se fosse um piso desse aqui, totalmente plano. Né? E essas lagoas e canais que tem toda essa rede da Baixada Campista, margem esquerda e direita, ela é totalmente dependente do nível do rio. Então essa elevação do nível próximo à foz seria benéfico de imediato, mas isso traria sérios problemas, a nosso ver, que a gente não sabe nem dimensionar o reflexo desses problemas. Um deles seria impedir o transporte de areia do leito do rio. Então a gente precisa fazer um estudo primeiro para ver os impactos disso, não só impactos ambientais, impacto própria dinâmica do rio. E outra coisa, nós detectamos que de Campos a Tafona tem um desnível de 3,15 metros de desnível, né, de água do rio. Então teria que ser de 2 ou 3 barragens dessas, uma só não resolveria, seria um outro problema. Aqui nós temos vazões variadas, por exemplo, nós hoje estamos com vazão de 200 metros cúbicos por segundo. Quando chove, chega a 6.000 metros cúbicos por segundo. Então, como é que essa barragem vai se comportar com uma vazão altíssima dessa? Então, isso depende de estudo, nós não somos contra, mas depende de estudo para que a gente não dê corra demais, né, e caia de moto, né, Marco Antônio? A gente tem que, normalmente na idade que a gente chega, tem que ser mais precavido nas coisas, né? Então nós técnicos... O nosso querido Edmundo, blogueiro da Folha, fez uma entrevista sensacional com o Marina, filho do João. Falou para mim assim: papai quis dar uma de garotão, olha o resultado. Então a gente tem que ser mais precavido com a idade, né? E os técnicos também tem que prever o que vai acontecer. Você não pode ser aventureiro e falar assim: vamos fazer uma barragem, então gastar recurso público e depois o troço dar errado. Isso seria muito. Reservatório é uma coisa consolidada, o Nordeste tem 160 reservatórios, a perenização dos rios é feita através deles, é uma coisa consolidada no Brasil. A Agência Nacional de Águas, nós já tivemos 2 vezes em Brasília, lá dentro da Agência Nacional de Águas, temos o apoio deles, tá? A Agência Nacional de Água que regula a água no Brasil inteiro. Então é uma coisa que a gente vem trabalhando com certo cuidado, técnica, mas vem trabalhando com essa perspectiva. Agora, tem uma questão também que está muito em debate, aí eu queria mais a opinião de vocês, não sei nem se é da área de vocês, mas está muito em discussão ultimamente, sobretudo em redes sociais. Eu até escrevi sobre isso hoje é quarta, na segunda-feira eu escrevi sobre isso quando eu voltei do Rio, porque só se dava isso nas redes sociais. Que com o fechamento da Foz ali, naquele trecho que fechou, aquele pedaço ali que está muito frequentado, inclusive lá na rua de casa, eu fui sair no sábado, Marco, não dava para sair de carro. A Guarda Municipal teve que fechar, a Polícia Militar chegou no domingo para reforçar, está extremamente frequentado, curiosos por causa do fenômeno natural e muitos já para curtir a praia ali que se formou. E tem muita gente dizendo que aquele trecho ali ficaria de água poluída, que seria água parada. Não é água parada ali, né? Porque a água vai, no meu ponto de vista, a água vai e volta. Então, qual a opinião, principalmente o João, que tem essa expertise na questão do Baixo Paraíba, é água parada ali, tem risco de poluição? Pela primeira vez, o INEA está fazendo balneabilidade ali daquela região. Começa hoje, às 2 horas. Então, o INEA faz em várias... E nós acompanhamos também a qualidade de água, né? Mas nós acompanhamos alguns outros índices, né? Salinidade, sódio e oxigênio dissolvido, outras coisas mais que a gente avalia nos canais de Campos. Nós temos um aumento de salinidade aqui na região devido a essa redução de vazão e alta evaporação que nós temos, vento, sol, etc., né, o ano todo. Um dos lugares que menos chove no Brasil, 750 milímetros, a reposição de água não é suficiente e com isso as lagoas, os canais sofrem evaporação e concentração de sal, isso é fato na nossa região. Agora, a água parada, sem circulação, o principal efeito de qualidade de água, de tratamento de água, é a diluição. É o princípio 1. Né? Quanto mais água... por exemplo, você tem lançamentos de 1 litro de... Você coloca uma colher de esgoto dentro de um copo d'água. É um efeito. Se você colocar meio copo de esgoto dentro de um copo d'água, vai ficar muito mais poluído. Então, a diluição é um fator de tratamento de água.
E com a menor circulação de água, pode vir essa região ali e ter uma concentração de poluentes, sim. Agora, isso o INEC tem que avaliar. O estudo que começa hoje, estudo, né? De vulnerabilidade. Os números que vão nos dizer o que vai ter ou não posso prever. Eles fazem estudos bacteriológicos, né, para calcular, sobretudo, a quantidade de coliformes totais e coliformes fecais na água. Eu acho que sim, eu acho que existe... Primeiro, que eu acho incrível as pessoas terem essa atração pelo mar e pelo litoral. Eu acho que, inclusive, é uma oportunidade de se fazer divulgação científica e de se informar a população, já que aproveitando o momento que elas estão ali junto ao litoral, junto à Foz, né? E sim, eu vejo essa questão do fechamento ali, da formação de uma, digamos, quase que uma lagoa, mas o que não é de fato uma lagoa, isso pode ser um problema. A gente tem, eu não tenho certeza, mas deve ter algum tipo de esgoto jogado clandestinamente junto à Foz do Rio. A gente coletou sedimentos ali, bem ali naquela posição, areias no fundo, e verificou que também tem uma camada de óleo e graxa misturada àquela areia, sobretudo em função ali daquelas embarcações. Não é muito, mas tem óleos e graxas. Então a gente tem riscos associados. Veja, a gente está ali na Foz, que é o ponto de saída do principal rio do Sudeste brasileiro. É de se imaginar que a qualidade da água não seja tão boa assim. Exatamente. Sobretudo partindo do princípio que agora essa água está paralisada, né? Queria só ressaltar que a gente às vezes fala, quando aquela pergunta, rapidamente, quando alguém fala que há desperdício quando a água do rio está saindo para o mar, eu fico um pouco assustado. Eu acho que faltou alguma coisa na formação básica, assim, de grosso modo. Ciclo natural. Esse sistema natural ele tem que ser mantido, Armando. Não tem como pensar que é um desperdício. Normalmente se faz barragem para irrigação, sobretudo em áreas muito planas. A barragem é sobretudo para alimentar fazendas e propriedades rurais, né? Mas precisa se manter uma vazão mínima. Então existem estudos do que seria uma vazão mínima ideal, né, para não chegar muito abaixo de um determinado valor que mantenha a efetividade do rio. E outra coisa, um rio junto à Foz, ele não é só um rio, ele também é um canal de maré, como a gente chama. A maré, a água do mar, ela tem que penetrar no rio. Onde você consegue ver mangue é porque existe penetração de água do mar. Então, a Foz, ela não funciona só com água indo do rio indo em direção ao mar, ela funciona também com um efeito contrário. Então, a construção de barragens no baixo curso, ela pode também ter esses efeitos, né? Ou seja, você pode até em algum momento represar essa subida da água do nível de maré e você causar problemas em relação a isso. Por exemplo, a SEDAI dificilmente consegue capturar água não salobra, né, em São João da Barra. Sim. Então, normalmente eles paralisam a captura, tem que parar a captura de água, porque o nível da maré, ele quando sobe, ele deixa a água inapropriada para o consumo, até para dessedentação de animais. Ou seja, até para você dar água para bois, para cavalos e tudo mais, aquela água que a SEDAI captura em alguns momentos não serve. Então a gente tem questões delicadas, precisa estudar isso, mas eu sou muito favorável ao primeiro ponto que ele colocou, que foi justamente a renaturalização dos canais, né? A gente estava falando de navegação, normalmente o rio fica sem navegação, sem possibilidade de navegação, porque ele está entulhado, está assoreado. E por que ele está assoreado? Porque a margem, primeiro porque ele não consegue transportar areia, e segundo porque as margens elas vão desmoronando. Por que a margem desmorona? Porque você não tem mata segurando essas margens. Então, eu acho que um programa mais inteligente, eu acho que é um programa de longo prazo, que é um programa de renaturalização da bacia. Esse é um programa fundamental. A China fez isso em várias bacias, pensando 60 anos na frente, e hoje estão colhendo frutos, né? Então, eu acho que realmente a gente precisa de intervenções e soluções para amenizar esses problemas socioambientais, navegação, abastecimento de água, dentre outros que a gente conhece, mas a gente também precisa de um programa de longo prazo, digamos, de reabastecimento desse recurso tão essencial para nós que é a água doce, né? Então, eu acho que duas coisas têm que ser pensadas, elas não são excludentes. Uma perguntinha não, uma colocação rápida. Você sabe que alguns anos atrás, eu ainda estava na faculdade, e ouvi um engenheiro falar uma coisa interessantíssima, eu nunca esqueci. Ele falou assim, você pega uma massa de cimento puro com areia e coloca assim, para fazer uma paredinha assim, diagonal, não vai durar 2 semanas. Agora, se você fizer de concreto armado,
uma malha de ferro e tal, vai ficar a vida toda. Aí ele virou e falou assim, as árvores, as gramas e as plantas é o concreto armado da natureza. Porque aquelas raízes é que formam, é que dão a rigidez daquela, das bordas, das encostas e tudo, né? Devastado, por isso que existe essas desgraças que a gente vê. Deslizamentos sim. E vai caindo um barraco em cima do outro. Perfeito. Não tem. É como 2 e 2 são 4. Sim. Vai acontecer. O professor Sofiati, na nossa matéria quando a Foz fechou, ele mesmo falou sobre essa questão desse planejamento a longo prazo. É que desculpa, você imaginar que vamos recuperar toda a Mata Atlântica e toda a mata no entorno do Curso Paraíba é utópico, mas que deveria ser feito um trabalho, pelo menos, né, de preservação de parte dessa mata ciliar para que possa auxiliar o rio. Agora, quando a gente fala, o Eduardo aqui no intervalo falou sobre a questão de foto aérea, da mudança dinâmica, a gente estava conversando aqui no intervalo, a mudança dinâmica acontece ali, sobretudo na Foz do Paraíba. Mas quando a gente pega essas fotos aéreas mais amplas, que pegam também São João da Barra, a gente vem vendo que os bancos de areia não estão se formando só na Foz. A gente tem ali em São João algumas ilhas ali que são conhecidas e que o banco de areia está crescendo demais, inclusive já prejudicando a própria captação de água da SEDAI, que o posto é na sede do município, não é lá na praia. Né? E intervenções ali são discutidas há algum tempo. Seriam viáveis? Tirar essa areia com maquinário ajuda de alguma forma? E quais são os impedimentos ambientais para que isso não deslanche de uma vez, se realmente for a solução? Mas muito bem colocada a sua percepção. Nós, do comitê, fomos contra uma ação que foi... A colocação nossa contra não é direcionada contra a pessoa ou a atitude de quem quer que seja. É nosso parecer técnico. Inclusive, nós emitimos uma nota técnica feita pela diretoria do comitê, né, que define claramente a nossa posição acerca do fechamento da barra. Mas isso poderia ter sido minimizado, porque existe uma ilha lá anterior a São João da Barra que tem um banco de areia que, naturalmente, por essa menor vazão do rio, ele fechou os 2 canais de divisão. Tem uma ilha, né? A água passa dos 2 lados da ilha. Sim. Um dos lados fechou, que é justamente o lado que vem para São João da Barra. E isso talvez tenha, não posso dizer com precisão, mas certamente causou uma diminuição de vazão em São João da Barra. Isso causa problema na captação de água e também pode ter provocado um maior assoreamento da barra, dessa foz do rio em Atafona. Houve uma ação do INEA autorizada com uma máquina lá no local para retirar essa areia para refazer o canal do rio, o leito do rio. Não tinha nada, não ia mudar o ambiente em nada, pelo menos refazer o ambiente natural do rio. E o Ministério Público embargou essa obra a pedido de alguém, da prefeitura, parece, né? E nós fomos até contra o embargo dessa obra. Porque a Justiça talvez tenha decidido acertadamente. Vamos avaliar o impacto disso. Mas a Justiça a gente sabe que é morosa, quando vê o resultado agora que autorizou, o dano já estava causado. Então, isso aí são coisas que o homem precisa pensar antes de fazer, que nós estamos falando assim, vamos fazer uma barra, um vertedor próprio da foz para a água não ir para o mar. São ações definidas no nosso ímpeto de resolver de imediato uma situação que a gente tem que pensar primeiro, avaliar os danos corretamente, para depois você fazer uma ação efetiva e duradoura. Um dos casos é esse, impedir uma ação que talvez pudesse minimizar o que está acontecendo hoje, tá? Agora, Eduardo, essa questão da barra fechada, né? A gente fala muito Foz, pra gente lá é barra, fechou a barra, né? A gente usa o Foz porque é o termo para todo mundo, mas pra gente é barra, fechou a barra lá de Atafona. Esse fechamento da barra ali, você acha que pode ser revertido de forma natural, com talvez um aumento de vazão do rio, por consequência de chuva, sobretudo, como eu falava aqui no intervalo com o João, na zona da Mata Mineira, que como o João bem colocou aqui em outro bloco, nosso rio agora bebe muito mais de Minas do que da nascente de São Paulo, né, dos afluentes aqui de Minas Gerais. Ou precisa de alguma intervenção humana, um maquinário que abriria essa barra, certamente. E quais seriam as consequências caso houvesse uma intervenção humana ali para abrir a foz? É possível abrir de forma natural, ou se for de forma artificial, com maquinário, isso traria algum tipo de consequência?
Olha, sim, eu acredito que a foz, que a barra, né, como você bem colocou, a linha Atafona, ela pode abrir sim numa época de cheia do rio. Eu não sei, a gente não pode prever o quanto vai chover, a gente consegue estimar, né, existem modelos climáticos que estimam volumes de chuva para meses à frente. Não está previsto nada de absurdo de chuva para a região, mas acredito que naturalmente essa barra pode abrir sim, porque ela já esses pontais, como eu havia dito, se você monitorar um pontal arenoso como esse de Atafona, uma barra como essa, o padrão dela é se modificar, e ela se modifica muito rápido. Tá? Então ela tende a fechar, a crescer, né, o pontal arenoso na época de estiagem, em função da ação das ondas, e ela tende a abrir ou se fragilizar na época da cheia do rio, sobretudo quando ele tem capacidade suficiente de abrir a barra. Pode ser aberto naturalmente, eu acho que a gente vai acompanhar isso aí no próximo verão, mas pode ser que não, e aí caso se ache que seja necessário abrir artificialmente, também dá para se abrir artificialmente com um maquinário. Né? Bom, os impactos disso são o seguinte: quando eu abro a barra, eu vou ter novamente o fluxo de água que vem do rio para o mar e o contrário também, água que vai do mar para dentro do rio, sobretudo nos ciclos de maré cheia. Né? Então, diariamente, eu vou ter água entrando no Rio Paraíba do Sul, junto à foz de Atafona, e água saindo. E eu posso ter uma reconfiguração, dependendo de onde for aberto, posso ter novos episódios de erosão com destruição de casas ali, exatamente no pontal, onde tem os frigoríficos e as casas. Então não é muito simples fazer o modelo disso, porque não é só um rio empurrando água para o mar, você tem toda uma questão de circulação oceânica, oscilação de marés, ação de ondas. Né? Então é possível que com o maquinário seja aberto, mas eu ainda acredito numa abertura natural dessa barra e na próxima estação chuvosa. Bem, tem uma observação aqui de mais um ouvinte, o Marcos Valério da Silva, ele coloca, muito bem observado por parte do Marco Antônio, a questão da preservação ali das matas, porém gostaria que fosse também discutido o fato gerador, que em minha opinião seria o desmatamento e consequente morte de milhares de nascentes no desenvolvimento tanto do Paraíba quanto do Muriaé. Acho que é isso mesmo, foi o que a gente acabou discutindo, que ele veio comentando depois, só para a gente registrar, mas acho que é isso mesmo, né? É um processo de longo prazo, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, não é, João? Isso é também muito bem colocado dele, porque todos nós temos essa percepção, né? Que houve desmatamento, isso é a tônica do dia hoje, e é a verdade, né? E nós tivemos um evento muito bacana ontem em Pádua, do comitê, um seminário que a gente faz aqui no norte ou no noroeste, que nós discutimos exaustivamente isso daí, né? O noroeste fluminense está muito desmatado, o que nós vamos fazer? E principalmente a água nossa que vem de Minas também acontece a mesma coisa. O INEA recentemente fez um mapa de nascentes do Baixo Paraíba do Sul, detectou 27.600 nascentes no Baixo Paraíba do Sul. Um mapa de atlas de nascentes do Atlas dos Mananciais do INEA está disponível no site do INEA. Então, você vê a quantidade de nascentes, aí nós fomos a Italva detectar em loco lá essas nascentes, porque a gente tem que validar isso. Esse é um modelo matemático, né, que teoricamente 27.600 nascentes. Existia sim, mas hoje não existe mais. Então, esse modelo aponta algumas nascentes que hoje não tem, praticamente é só um vale, mas não corre água. No linguajar comum. Então a gente tem que validar esse processo, recuperar essas nascentes, é um trabalho hercúleo de 60 anos, como foi falado aqui, né? Um horizonte bem mais longo, mas que deve ter começado hoje, se não começar agora, né? Como é que ele vai chegar aos 60 anos? A partir do ano que alguém tem que começar isso. Alguém tem que começar. Nunca vai recuperar. Então nós vamos recuperar as 27.600 nascentes, eu acho que aí foi o que nós decidimos lá ontem no seminário. Decidimos assim, né? O que vamos fazer agora? 27 mil não dá para fazer, não vamos fazer nada. Não, vamos começar com 10, 20, 30, não sei, né? E nascentes em corpos hídricos que ainda tem alguma circulação de água, que somados, sim, vão melhorar a vazão do rio, nem que seja daqui a 60 anos, mas sim, vai melhorar a vazão do rio. A função da árvore, se você me permitir, Arnaldo, falar sobre a função da árvore aqui, nisso, não é? As pessoas têm a imagem de que a Amazônia é o pulmão do mundo, o oxigênio, isso aqui, a função da árvore
é maravilhosa, mas tem diversas outras funções. Não sei se o professor vai concordar comigo. Uma delas é o enraizamento, né, aumento da porosidade do solo no entorno dela, principalmente as árvores nativas que são adaptadas à nossa região. E nós incentivamos sim o plantio de árvores, mas em áreas, vamos dizer assim, já priorizadas. Você pode plantar uma árvore na sua casa, excelente, vai fazer sombra, refrescar o ambiente, mas para nós do comitê, nós temos que direcionar esse plantio de árvore em áreas específicas para que aquilo se reverta em produção de água. É o nosso trabalho hoje. Tá? Então, a árvore é nosso aliado e nós devemos priorizar essas áreas de nascente, de recarga, etc., margens dos rios, área da PP também, logicamente, mas nós focamos, foi feita uma palestra ontem do equipe da Maria do INEA, que é PSA, Pagamento de Serviços Ambientais, que é essa equipe que construiu o Ciata dos Mananciais, apontou essas nascentes e hoje eles estão focando, né, áreas para serem preservadas e recuperadas essa nascente com plantio de árvores. É um trabalho de 60 anos, talvez de 100? Sim, mas é um trabalho que a gente está começando. Preciso começar, né? Eu queria, se o Arnaldo permitir, se a pauta permitir, na verdade, não é nem o Arnaldo, deve ser a pauta permitir, mas eu acho muito interessante para o nosso telespectador também, porque está vendo na televisão, no nosso streaming. Mas hoje em dia existem ismos que são variados, né? Você tem o negativismo, né? O alarmismo, tem o ideologismo, que as teorias são, e é péssimo, que a teoria ela é movida pelo viés ideológico, de um lado e de outro. Terrível. Né? Interesses de aí defendem umas teorias que não têm embasamento científico nenhum. Aí né? vem informação errada para a população. Informação errada para a população. Aí você tem também os modismos. O modismo é que mata, é que acaba. Né? Por exemplo, tem um cientista brasileiro que é muito respeitado, mas também muito criticado, que é o Ricardo Felício, da USP. Conheço. Inteligentíssimo. Você conhece ele? Conheço. Pessoalmente? Não. É um cara muito inteligente, como o Molion também, é um cara muito inteligente. O Molion é mais sereno, o Ricardo é mais, né, gosta de aparecer também. E eu acho também ele tem muita coisa errada, mas ele fala muita coisa certa. Eu acredito nisso. Ele diz o seguinte: a floresta amazônica, ela não define de forma alguma o clima no mundo. É um microclima, como o microclima poluído de São Paulo não influi no clima de Campinas, que está a 80 quilômetros. Porque ela está perto do Equador, só por isso. Né? Só por isso. O Equador, né, que realmente a linha do Equador, essa Exato. linha que define. Aí ele diz o seguinte: muitos falam que chove porque tem árvore. Tem árvore porque chove. E as pessoas dizem, outros, essa espécie está em extinção. É normal, é o ciclo da vida na natureza. Uma espécie vem e se extingue, vem outra, evolui. É natural quando acontece de forma muito rápida, né, Marco? Não, claro, aí é desequilíbrio, desequilíbrio, aí você tem... Não, aí você... Exatamente. É que nem quem tenta negar a questão do aquecimento global, né? Falar que não existe aquecimento global. A gente entra na discussão mas o buraco de ozônio ampla. Existe, sempre existiu e sempre vai existir. Olha, não tem como não existir o buraco de ozônio. Porque existe... calota. Existe a nossa utilização de gases que vai acabar por prejudicar, né? Por exemplo, você pode prestar atenção numa coisa. Toda vez que um gás é criminalizado, você pode ver porque ele está acabando a patente. E o preço dele vai cair para $1 o metro cúbico. E tem um novo gás a $120 o metro cúbico que vai ter 10 anos de patente. Isso está mais do que provado. Mais um ismo aí, né? É mais um ismo. Interesse financeiro. E gases que foram condenados há 30, 40 anos atrás, agora estão voltando. Com um novo nome e com nova patente. Então, o interesse financeiro, às vezes, mascara o que é real. Porque as pessoas ficam desconfiadas. Como é que vocês veem isso? Bom, eu sou climatologista também, assim como o professor Molion e o professor Ricardo Felício, e discordo absurdamente das coisas, da posição deles.
Eu tenho que registrar isso aqui. Não, claro. Mas discordo cientificamente. Eu nem acredito que o Ricardo Felício tenha a produção científica a contento de dizer as coisas que ele diz. E existem outros climatologistas, como o professor Jefferson, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que é o maior climatologista brasileiro, e ele tem uma posição realmente bem contrária e faz parte do grupo da qual eu acredito. Sim, existe o aquecimento global, as mudanças climáticas elas são reais. São, claro. Tá? O planeta ele já esteve mais quente do que ele está hoje. Existe participação de alguns gases de efeito estufa, sim, sobretudo o dióxido de carbono e o vapor d'água no aquecimento do planeta. Bom, nós estamos falando de que o problema é que existe, no final das contas, existe hoje, sobretudo nos últimos anos, um questionamento muito grande do conhecimento científico. Ou seja, no Brasil, as pessoas não acreditam em ciência. A crença das pessoas na ciência ela é muito limitada no nosso país. No Brasil, para se explicar determinadas coisas, acreditam-se mais em coisas sobrenaturais do que no conhecimento científico. Não estou entrando no mérito. Isso é um risco gravíssimo, né? Isso é um risco, porque a nossa sociedade ela depende do conhecimento científico, né? As ondas de rádio elas só foram geradas por causa do conhecimento científico. Tudo depende do do ar-condicionado, todos os materiais que nós usamos no nosso dia a dia, elas foram geradas pelo conhecimento científico. Agora, se o cientista diz que, olha, queimar combustível fóssil não dá mais, a gente tem que procurar outras formas de gerar energia, as pessoas não acreditam e não levam isso a sério. Então, existe isso é a pura verdade. Mas existe Está provado. Bom, a gente tem vários exemplos, né? Aquela coisa que as vacinas não funcionam. Você já ouviu falar nisso? Claro, um isso grupo grande de pessoas. Começou isso nos Estados Unidos, se espalhou no mundo inteiro. Inacreditável. Pessoas que não acreditam que as vacinas funcionam, acham que as vacinas foram inventadas para passar algum vírus para nós. Enfim. Tem quem defende que a Terra é plana. Tem quem defende que a Terra é plana. Isso tudo mostra um movimento de negação à ciência, o que é muito perigoso. Negar a ciência não vai resolver nenhum dos nossos problemas e eu diria que negar a ciência vai piorar os nossos problemas. Né? Os problemas que a gente tem dificuldade de resolver, por exemplo, o problema do Rio Paraíba do Sul, se a gente não recorrer à ciência para achar uma forma de defender a Tafona, a gente não consegue defender. Se a gente não recorrer à ciência para achar uma forma de melhorar o abastecimento e o uso super necessário da água da bacia hidrográfica, se a gente não recorre ao conhecimento científico, a gente não tem como melhorar e ser mais eficiente no uso dessa água. Então existe essa negação à ciência que é muito, digamos, perigosa. Essa história da vacina que você está falando, isso é uma coisa gravíssima. E eu estava lendo um artigo essa semana sobre um envolvimento de algumas seitas, de algumas crenças religiosas em relação a isso, que não permite que faça uma transfusão de sangue numa criança, que não pode tomar uma vacina, o corpo não pode ser violado. Gente, isso é muito sério. Eu, quando coloquei essa história, eu não coloquei eu afirmando, eu coloquei exatamente a dúvida que isso causa na população e qual a posição de vocês. Bom, eu sou cientista. Para mim, vacinas funcionam. A vacinação é um pacto social que eu tomo, você toma, nós estamos nos protegendo. Você não toma a vacina para se proteger. Você toma a vacina para proteger quem está no entorno. Exatamente. Ou seja, algumas doenças não existem mais porque eu tenho 99% de pessoas protegidas dessa vacina. À medida que esse 99% de pessoas protegidas por vacina, esse número cai para 98, 97, 90, começa 80, a vir o risco. Você começa a ter o ressurgimento de doenças que já estavam extintas. Quer ver, Eduardo? Sarampo, por exemplo, é uma dessas doenças. Arnaldo, uma coisa, Eduardo, uma coisa mais séria. Você já viu, na faixa de 38, 40 anos, alguém com paralisia infantil? Não tem. Tudo acima de 60 anos. Eu tenho 2 amigos que tiveram poliomielite. Poliomielite. E tudo graças a uma vacina do Albert Sabin, uma gotinha. Sim. Então alguém dizer que uma vacina não funciona... E a difusão pelo mundo que o Rotary Club do Brasil... Foi. O Rotary Club Internacional foi protagonista disso. Ele esteve no Brasil várias vezes, o Sabin, e é o maior exemplo de você acabar com uma enfermidade terrível, que era a poliomielite,
E você não vê. E de repente, daqui a pouco vai aparecer Você vê alguém. o ganho da sociedade com isso, né? Meu Deus, então... E a difusão desse negacionismo, ela tem, como você falou, base religiosa. Não é um assunto que eu queria chegar, né? Eu acho que nem é o assunto que a gente precisa debater aqui. Mas ela tem realmente isso, já está mostrado isso, começou fora do Brasil e já está espalhado por aqui. Eu só queria ressaltar uma coisa, que eu sou a favor do equilíbrio. A ciência tem vertentes... Eu sou a favor da ciência, claro, também sou pesquisador da UF, né? Eu trabalho com pesquisa desde 1995, da minha iniciação científica, mas acredito piamente no resultado da ciência, até tanto que a gente hoje está nesse processo do Comitê de Bacias, que é ciência pura, mas a gente precisa ter equilíbrio nas coisas. Eu acho que a ciência ainda não conseguiu explicar todas as mudanças climáticas que acontecem no mundo. Não são só antrópicas que acontecem, existe uma outra, eu acredito que existe uma transformação maior, um ciclo maior de evolução do planeta, aqueles que você falou, o ciclo natural de extinção das espécies, aquelas coisas todas, isso acho que a ciência não consegue explicar todo. E voltando para a Terra, né, para o nosso assunto aqui, a questão do clima, né? Eu não sou climatologista, mas eu acredito que o clima realmente não é a floresta amazônica que define o clima, pelo contrário, é o oceano e tal, o ciclo de água, etc. E tal. E eu queria registrar para nós aqui, os rios voadores da Amazônia são maravilhosos, eles trazem água para o sul do Brasil e para São Paulo, etc. Mas existe também um outro, acho que o professor pode até me complementar, um outro núcleo de chuvas que nasce ali no Paraguai, naquela região do sul da América do Sul, que aí sim traz água para nós aqui sudeste, para Campos, essa região aqui, pelo círculo, que não é a minha área de domínio total, mas que a gente vem acompanhando essa questão de chuva e de água, e isso é importante para nós. Então não é uma coisa só que nos beneficia, não é só a árvore plantada que vai gerar água, é um circuito contexto de eventos, completo. né? Completo, e o clima também, esse circuito de eventos, a população precisa entender isso. Então esses ismos, modismo, poxa, vamos fazer isso, é isso aí, né? Quando fazendo coisa fala, que daqui a pouco, né, a gente vê que não vai resolver o problema da sociedade. Mas quando o Arnaldo fala de uma devastação de uma espécie, é sempre por interesse financeiro. Pode ver. Você no fundo, você vai pesquisar a caçada indiscriminada aos elefantes por causa do marfim e outras coisas. E lá, e nem aqui no Brasil, lá na África, a coisa é muito, muito séria, de caçadores do mundo inteiro. Isso acontece e isso altera. Bom, só complementando essa coisa das chuvas, né, e em relação à Amazônia, a Amazônia não é realmente o pulmão do mundo são os oceanos, tá? A produção de oxigênio no planeta, em sua maior parte, é produzida nos oceanos, sobretudo nas épocas de primavera, quando a gente tem o boom das grandes comunidades de algas, né? Dos seres vivos que existem no planeta, a maior quantidade são algas que nascem nos oceanos, algas que vivem nos oceanos. Nossa fonte de vida é a fotossíntese, né? Enfim, em relação às chuvas que caem aqui no sudeste do Brasil, a gente tem, basicamente, para ter chuva eu preciso ter nuvem, para ter nuvem eu preciso ter umidade no ar. Para ter umidade no ar, tem duas fontes, uma, as florestas, e outra, os oceanos. Os oceanos respondem com mais de 80% da umidade que existe na atmosfera do planeta inteiro. Então, mais de 86% da água que tem na atmosfera ela evapora a partir dos oceanos. Os outros 14% evaporam ou do solo ou das florestas. E aí a gente ressalta as grandes florestas como a floresta amazônica, que é importante sim, mas ela não é o pulmão do mundo, como se costuma dizer, definitivamente não é. Porque as folhas respiram e transportam oxigênio para a atmosfera. Bom, uma vez que essas nuvens estão na atmosfera, o movimento da circulação do ar transporta ela ao longo do nosso território e formando o que a gente chama de massas de ar. Quando a gente fala uma massa de ar frio, uma frente fria, o que é isso? É o ar da atmosfera que está em circulação. Tá? Então são esses elementos, né? E aqui para o sudeste a gente tem essa massa de ar que vem da Amazônia, que é a massa equatorial continental, é um ar quente e úmido, e tem a massas de ar oceânicas, né? Então, ou seja, o oceano, para todo o litoral brasileiro, ele é uma fonte muito importante de chuva e aparentemente essa fonte não vai secar, né? A gente não tem problemas com os oceanos, eles inclusive estão aumentando, e aí eu acho que a gente vai ter, por isso que a gente não tem variações absurdas no volume de chuvas na Bacia do Paraíba. Até queria ver os dados que vocês têm lá sobre isso,
porque eu fiz uma pesquisa e estou interessado em atualizá-la. Né? Então é interessante perceber que os problemas que a gente vive hoje não é porque está chovendo muito menos do que o normal, não. É o problema realmente do uso, ou da forma pouco planejada que a gente faz desse uso da água. Não estou dizendo que ela não é planejada, a gente tem os comitês de bacia que estão preocupados com isso, tá? Mas historicamente a gente tem um padrão de consumo, digamos, pouco racional da água e ela em algum momento ia faltar mesmo. Certo. Já estamos chegando ao final, né, Marcos? Não, mas é um assunto importante. A gente acaba se estendendo, entrando em outras vertentes. É. Eu vou voltar para a questão do Paraíba com duas questões. Vou até aproveitar o posicionamento aqui da Jandira Nascimento, lá de São João da Barra. Jandira, que é fotógrafa, a gente conhece e sempre participa desses movimentos lá em Atafona, na questão do avanço do mar. Ela coloca aqui: uma lástima as coisas acontecerem para despertar a real situação de São João da Barra, principalmente de Atafona. Jogam a sementinha no ar para leigos acreditar que o mar está pegando o que é dele. Fácil fazer isso na mente das pessoas. Realmente é isso? O mar está pegando o que é dele? Se a gente for pensar assim, então vai virar tudo mar e a gente não vai ter intervenção nenhuma. Depois é um outro posicionamento dela. A letra de Sai Guarabira, o sertão vai Sobradinho, virar mar. O sertão vai virar mar. Pois é, aí a gente espera esse movimento natural e não busca intervenção nenhuma, ou existe como a gente fazer algum tipo de intervenção para minimizar esses impactos? Bom, tecnicamente tem intervenção para minimizar os impactos, sim. Né? Isso não há. Existem muitas soluções de engenharia para isso, basta a gente escolher qual é aquela que a gente quer, o que a gente pode, e aquela que é mais sustentável. Não só, quando eu falo sustentável, não é coisa de ecologista, não. Sustentável do ponto de vista social. O que é sustentável para as pessoas, econômico, o que é sustentável para o bolso do contribuinte, tá? E ambientalmente, o que é sustentável para garantir o bem-estar das pessoas e do ecossistema, tá? Porque a gente não pode se separar aí. Né? A gente não pode ter um ecossistema ruim e achar que a nossa qualidade de vida vai melhorar. Né? Então, eu acho que buscar uma solução sustentável é o caminho, e escolher essa solução nem sempre é muito fácil. Né? Bom, o mar, sim, o mar normalmente toma o que é dele. No litoral mundial, e particularmente no litoral brasileiro, é muito comum que a urbanização ela foi feita sobre os terrenos, digamos, costeiros. Ou seja, as cidades avançaram muito sobre o litoral. Não é um exemplo aqui só de Atafona. O Rio de Janeiro também é assim. Você conhece o Recife, Olinda? Ele foi sobreposto ao oceano. Ocuparam-se os terrenos onde a praia, para se manter estável, como a gente colocou e concordou que é um ambiente dinâmico, a praia ela precisa de um espaço de acomodação para ela se movimentar. Por exemplo, numa ressaca, a praia ela avança e se a praia está estável, ou seja, não ocupada, as areias se movimentam em direção ao continente. E depois, quando a gente tem um período de tempo bom, sem ressacas, essas areias voltam. Existe um movimento natural das praias. No Brasil inteiro, o que se fez? Ocupou-se essa área onde essas areias se movimentam. Inclusive, devastaram-se dunas em boa parte do litoral brasileiro. Você tira as dunas e constrói em cima. Você conhece o litoral do Ceará? O litoral do Ceará é basicamente isso. A gente tem muitos problemas de erosão porque construiu-se em cima de campos de dunas. Veja, esse ecossistema costeiro, ele é móvel e ele se adapta às oscilações do mar. A erosão, para uma praia desocupada, ela não é um problema. A erosão, ela só é um problema quando existe uma ocupação dessa praia. Então, sim, eu entendo, eu sei, eu conheço e eu tenho informações e dados que provam que o homem ocupou terrenos que ele não deveria ocupar. Nos Estados Unidos, eu gosto de dar o exemplo de lá, você não consegue fazer a hipoteca de uma casa num ambiente semelhante ao de Atafona, por exemplo. Você quer construir, você constrói, mas é sua conta e risco. Ninguém vai financiar o imóvel para você. Em Miami é assim. Você não só não consegue financiamento, como não consegue seguro. Você não faz seguro. Não faz seguro, ninguém faz. Como lá nos Estados Unidos tem umas coisas doidas. Você tem aquele famoso trampolim, a cama pula-pula. Se você tiver uma daquela no teu quintal e o cara do seguro for fazer, ele... Não. Ou você tira isso, joga fora, ou eu não faço seguro da tua casa, porque uma criança vai invadir o seu quintal, vai pular, vai quebrar o pescoço e vai te processar.
e vai sobrar para mim. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: houve uma ocupação desordenada em Atafona, houve ocupação desordenada no Açu, houve ocupação desordenada em Campos, tem ocupação desordenada em todo o litoral do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro, hoje a gente tem a Praia da Macumba, não sei se vocês conhecem, que é lá no final do Recreio dos Bandeirantes. Claro. Eu saiu uma reportagem esses dias no jornal O Globo, foram 20 milhões gastos em 15 anos só para recompor a orla. Mas não se entendeu até agora que se construiu a ciclovia, os quiosques, aquele calçadão bonito em cima da praia. Então toda vez que tem uma ressaca um pouco mais forte, digamos a cada 3 anos, você tem a destruição daquilo. E aí o mais grave, aí eu volto ao ponto. Quando na hora de pagar essa conta, quem paga é o contribuinte. Então, ou seja, se eu faço uma obra aqui, nessa praia, por exemplo, eu não vou usar o exemplo de Atafona, vou usar o exemplo do Recreio dos Bandeirantes. Tem problema de erosão costeira, a prefeitura tem que ir lá emergencialmente aprovar algumas dezenas de milhões para reconstruir a praia. Quem paga não é o morador daquela praia, quem paga é todos os contribuintes. Isso fica diluído até no meu imposto que eu pago lá do meu apartamento, que é no Flamengo. Né? Então a gente tem que imaginar que normalmente os prejuízos eles são dissolvidos para todo mundo. Então às vezes uma intervenção de 20, 30, 40 milhões vai beneficiar 100 pessoas, 100 proprietários, mas quem paga o custo disso são os outros milhares. Então essa história que a gente fala, pô, eu vou ter que pagar essa conta, é literalmente a verdade. A gente paga essa conta. A gente paga essa conta, é verdade. Agora, só Arnaldo, só uma colocaçãozinha. É impressionante também, vocês que são cientistas, como a natureza tem uma cicatrização, como ela se cicatriza. Né? Eu estava vendo fotos aqui, depois eu vou até postar essas fotos, de Serra Pelada. Serra Pelada foi uma das maiores destruições, claro, com a de ouro, aquela coisa, não dava para controlar, a gente sabe disso. Se você vê Serra Pelada agora, você não entende como é que pode, a natureza já veio, automaticamente as árvores vieram, os buracos se encheram de água, criou vida marinha. É inacreditável. Logo após no governo Juscelino começou a se construir a Transamazônica, eles construíam uma estrada assim, 2 quilômetros por aqui, voltavam 15 dias depois, já não tinha mais, a floresta já tinha tomado conta de volta. A devastação foi inacreditável e voltou tudo a ser floresta. É incrível como isso acontece e a gente ainda consegue destruir. Né? A gente consegue ser mais. Eu queria fazer uma última colocação, não é nem, pelo amor de Deus, nenhum contraponto. Se a gente for pensar, eu acho que a gente não deve se vangloriar de nada das pessoas que estão sofrendo. Tá? A gente deve se solidarizar sim, com as pessoas. O processo de Atafona foi muito danoso, muito traumático. Sim. Mesmo que as pessoas estejam construindo em locais errados, que nós do comitê vimos isso como uma coisa, a expansão urbana e desordenada é um problema grave hoje, principalmente das grandes cidades, né, em cima dos rios. Você vê que as pessoas constroem casa com o alicerce da casa dentro do rio. Isso o risco dele não pode ter seguro mesmo, porque ele vai cair um dia dentro do rio, inevitavelmente, como você construir na beira de uma praia que é dinâmico, né? Agora, se for tomar tudo que o mar dele, nós vamos voltar cá para São Fidélis, onde o rio, essa região, isso aqui é do mar, que foi formado a partir do mar. Agora, é uma coisa natural, né? Existem milhares de regiões no mundo que são dinâmicas, de uma dinâmica de expansão do continente. Isso aí, a ocupação, né, tem que ser feita. Agora, com certas ressalvas. Tem áreas nas margens dos rios que não pode... Muitas construções. Não só na margem da praia, como na margem dos rios. Com certeza, Eduardo. E a primeira coisa que a prefeitura permite é lá você instalar uma luz, uma conta de água, uma conta de luz da pessoa. A pessoa nunca cobrar vai sair imposto dali. em cima também. Exatamente. Bota toda a assistência a ele no local errado. Aí quem paga a conta depois? Quem paga a conta? Eduardo com certeza sabe disso. Então, nós temos, eu estou falando desse plano de bacias, nós temos um plano de urbanização, existe, né? Só que as pessoas não cumprem, né? Então, temos que respeitar as leis. O brasileiro não gosta de respeitar a lei, está falando de bicicleta aqui para lá e para cá. Nós temos que aprender a respeitar. O produtor rural hoje tem que se regularizar, tem que ter sustentabilidade. A prática de irrigação, ela é, vamos dizer assim, incentivada por nós, mas com o uso de equipamentos que economizem a água, porque a irrigação vai produzir alimento e dar sustentabilidade ao sistema. Não pode mais
produzir alimentos extensivamente. Tem que produzir com prioridades, né, de uso do solo, etc. Então, são diversas coisas que realmente precisam as pessoas respeitar as práticas, as leis, e a ocupação desordenada do solo, tanto para a agricultura, e muito mais hoje nas grandes cidades, que no Brasil existe uma grande concentração de pessoas, né, e causa problemas, sim, até para o esgoto e tudo mais, os diversos problemas que vem causando. O Eduardo falou de uma coisa muito importante, esse negócio de praia, de costa. Durante muitos anos havia uma faixa que pertencia à Marinha, né? E que, terreno de marinha. Terreno de marinha, que era uma concessão, e que você, para vender, você tinha que pedir autorização para construir também. O assédio do Flamengo ali na Lagoa, Sim. na verdade, não é do Flamengo, é da Marinha. Tudo aquilo ali é da Marinha. O Monte Líbano é da Marinha. Sim, a gente tem essas terrenos de marinha, né, essas faixas que correspondem a uma faixa ao longo do litoral que é de propriedade da União. As pessoas que moram nessa faixa, elas têm a posse, elas têm... mas elas não têm a propriedade da terra, porque isso é um terreno que pertence à União. Só para pontuar a excepcionalidade de Atafona, sim, o mar ele toma o que é dele dentro de uma faixa dinâmica. É óbvio que o mar não vai subir de novo 8 metros e chegar aqui em Campos novamente, não vai acontecer isso de forma tão rápida, tá? Mas as taxas que a gente tem hoje, elas são suficientes para deixar várias áreas baixas bem alarmadas em relação ao problema da erosão costeira, sobretudo em áreas de baixada. Porque o problema é o seguinte, se o nível do mar sobe, os rios não conseguem mais drenar para o oceano. E aí, quando o rio não consegue drenar mais, o que ele faz? Ele alaga na direção às margens. Então, as grandes áreas impactadas no planeta pelo nível do mar, não é porque o nível do mar vai subir e vai cobrir a sua casa, não. É porque ele não vai permitir a drenagem urbana. O Rio de Janeiro isso é um problema gravíssimo. Toda aquela área ali da Baixada Fluminense, ou o próprio nome, Baixada Fluminense, Baixada ali da Baía de Sepetiba, ela sofre esse grave risco. Só para pontuar a Atafona, Arnaldo, para finalizar, tem um número que eu gosto de dizer. Saiu em 2018 um estudo na revista Nature. Nature é uma principal revista científica do mundo. E mostrou um estudo muito sólido de colegas geocientistas da Holanda, que eles fizeram um levantamento sobre a erosão costeira no mundo inteiro. 24% do litoral mundial sofre erosão costeira. Desses 24%, 4% sofrem a taxas que são chamadas de erosão costeira extrema, cujas taxas de variação do mar são na ordem de 5 metros por ano. Ou seja, a cada 2 anos são 10 metros, a cada 3 anos 15 metros, a cada 15 anos são 60 metros, algo desse tamanho. A Tafona está dentro desses 4% dessas praias do planeta que sofrem taxas acima de 5 metros por ano. É um valor muito alto. Tá? É uma das áreas com maior taxa de erosão no país. Tá? E realmente os impactos lá são excepcionais. A erosão costeira da Tafona ela é excepcional em comparação ao que acontece com a erosão costeira no mundo. Poucos lugares do mundo sofrem com o problema da erosão de forma tão intensa e acelerada quanto em Atafona. O que é mais um motivo para a gente pensar que não é tão simples resolver assim. Tá? Não é aprovar aí uma verba de 40 milhões, 50 milhões, 80 milhões para fazer uma obra que vai resolver definitivamente. Eu costumo dizer que tem mais um agravante. Se você, amanhã ou depois, aprova um grande projeto para resolver o problema da erosão. Primeiro, a praia não vai deixar de erodir por causa da obra. O que acontece com uma obra é estabilizar o litoral ou minimizar os impactos. E aí você pode levar algum ciclo, em alguns lugares do mundo isso aconteceu, inclusive em países desenvolvidos. Fez-se uma obra, estabilizou-se a erosão, e aí as pessoas fizeram o quê? O terreno começa a valorizar, as pessoas voltam a construir naquela área. Daqui a 50, 60 anos, que é o horizonte de um projeto de engenharia como esse, o mar volta a avançar, a erosão retoma e novamente você tem um ciclo de erosão costeira. Então é necessário pensar o que deve ser feito, levando em consideração muitas experiências e muitas variáveis que já estão bem documentadas por aí. Gente, já são 8h56, a gente já até estourou um pouquinho o nosso horário, mas queria abrir só para agradecer o João pela oportunidade, pela disponibilidade de estar aqui com a gente.
E só para você concluir, João, o que a gente precisa fazer para tentar salvar aqui o Paraíba, pelo menos na nossa região? É essa questão mesmo de reflorestamento? Qual a conscientização do poder público quanto a isso? Só para a gente concluir, desde já agradecendo sua participação. Quem agradece sou eu a oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho. Estamos à disposição sempre que for solicitado. Existe uma palavra mágica, né, que a gente sempre tem uma palavra mágica para fechar o assunto, chama-se regularização de vazão. A gente precisa regularizar as vazões do rio. As vazões mínimas têm que ser respeitadas. O poder público precisa entender isso com políticas públicas. Que a política pública vai muito quando dá o modismo, né, quando dá sucesso, né? Mas são coisas que estão afetando a maioria da população, não só de Atafona, mas todas as cidades que bebem água do... O picolé em Serra da Barra é salgado, né? Você sabe disso muito bem, porque a água é salobra. Talvez esse tempero que seja tão gostoso. Por isso que é gostoso. Então, a gente precisa, o poder público precisa, aí sim tem que ter investimentos, né, públicos, porque afeta a maioria da população, não só um local isolado. E aí sim, regularização de vazão. O que é isso? É você manter uma vazão residual, manter uma vazão média aceitável para que todos possam ter o uso da água, tanto o ser humano quanto os animais, como os peixes e tudo mais. E nós estamos trabalhando fortemente nisso, mas a política pública ainda não entendeu a importância e que esse é o caminho correto a seguir. Espero que o professor concorde com isso. Professor, também agradecer a sua participação. Desculpa, Marco. Agradecer a sua participação e... Só lembrar que o senhor tem um projeto de contenção do mar que está sob análise do Ministério Público, não é isso? Sim, bom, eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, trabalho aqui na Federal Fluminense, que é bem perto. Sim, eu tenho uma proposta, é mais uma proposta do que um projeto. Uma proposta, ela significa dizer que eu tenho digamos, um direcionamento do que é mais inteligente ser feito para Atafona, que seria o transporte de areias e a não utilização de estruturas rígidas para conter a erosão costeira, uma vez que elas são bem mais caras e geram impactos negativos piores do que aqueles que eu tenho na minha proposta. Dentro da minha proposta, cabem várias formas de se fazer a alimentação artificial da praia. Cabem várias formas de transportar areias para a praia de Atafona. Pode ser transportada por duto, pode ser transportada por caminhão, ela pode ser colocada ao longo da praia, ela pode ser colocada no pontal. Então, uma vez definida qual é a melhor proposta, aí o projeto específico ele vai de acordo com algumas particularidades que precisam ser estudadas de forma mais aprofundada. Mas a ideia é recompor a praia com areias semelhantes às areias nativas. Bom, eu agradeço demais ao Eduardo e agradeço ao João, porque a gente fica um pouquinho mais inteligente quando conversa com vocês, entendeu? Pelo menos a gente pode discutir um pouquinho mais aqui fora, né? E passar um pouco essas informações. De bar, né? Nas nossas conversas de bar e tal. E dá para discutir, dá para tirar uma onda. E, Eduardo, foi um prazer te conhecer. Estamos à disposição, as portas abertíssimas daqui, porque eu acho que esses nossos problemas não vão acabar tão cedo e a gente vai sempre ter necessidade de conversar com pessoas como vocês. João, muito obrigado. Cuidado com a moto. E Arnaldo, amanhã não é você não, né? Não, amanhã por enquanto, é com a Luísio, né? Se precisar, a gente está aí à disposição. Perfeito. Então tá bom, bom dia de trabalho. Eu vou agora com a Maria Laura Gomes, vamos dar uma passadinha lá na redação do jornal Folha da Manhã com o direto da redação. Vamos lá, Maria Laura.